que você se colocasse de pé nesse momento. A palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, diz assim: E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam ali assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, por essa oportunidade de estar na Tua casa. Eu quero te pedir, Senhor, que a Tua presença venha a ser palpável aqui nesse lugar, que a Tua presença venha a se fazer em nosso meio, assim como no dia de Pentecostes, venha nos encher, que o Teu Espírito Santo venha estar aqui em nosso meio, que nós possamos queimar por Ti, queimar pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Vem comigo assim. Uma nuvem diferente agora está se formando no céu. O temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Hoje o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Então explode nova vida. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluia daqui, glória aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. As palmas assim, ó. E já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Então canta, igreja! Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluia daqui, glória aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai. Por quê? Pelo santo nome de Jesus. Assim, ó.
nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Oh, Senhor, Tu és bem-vindo aqui entre nós, Pai. Enche esse ambiente, Deus. Enche esse lugar com a Tua glória, Pai. Venha com o Teu avivamento sobre nossas vidas, Senhor. Erga suas mãos aos céus, adora o nome dEle essa noite. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Diga só a Ele. Te damos liberdade, que caia o Seu Espírito. Diga mais uma vez nesse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Declare. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Diga. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. No início. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Seu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Diga só a Ele, diga só a Ele. Te damos liberdade, que caia o Seu Espírito. Aumente a intensidade, cante. E vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Yeah. Aviva-nos, Senhor. A terra
Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez o céu descer. Diga assim, ó, que seja hoje, seja agora, vem derrama o seu Espírito. Peça isso, vem derrama o seu Espírito. Pega suas mãos aos céus e peça isso. Seja agora, vem derrama o seu Espírito. Quero ver a igreja cantando. Que seja hoje, que seja hoje. Declare, declare. Que seja hoje. A terra clama, a terra chama, mais uma vez o céu descer. Aleluia! Vem, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Vem com a Tua Shekinah, Senhor. Vem com a Tua nuvem de glória, Deus. Aleluia! Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quero ouvir vocês cantando, porque Ele vive, porque Ele. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nessa noite nós nos juntamos ao coral de anjos e cantamos: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória.
clamam e os anjos clamam, Santo, Santo, Santo para sempre. O teu povo clama, sim ao Rei dos Reis, e tu sempre serás. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Então diga teu nome é o mais alto, teu nome, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Então canta, igreja, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante, cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, teu nome.
Será que a igreja pode cantar? E os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos sentir o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Santo, nós cantamos a Ti, Jesus, e o Teu povo canta. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, e Tu sempre serás. Sempre serás, tu sempre serás, Santo, para todo sempre. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome
Sobre as águas eu, por onde quer, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Peça a Ele, guia-me para aqui, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-nos mais fundo, leva-nos mais fundo em tua presença. Aleluia. Obrigado por esta noite, Senhor. Você pode dar um aplauso a Jesus, queridos, bem forte. Aleluia. Graças a Deus. Dá um abraço nesse colega, nesse irmão. Diga a ele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Sente um pouco. Eu tenho alguns anúncios para os irmãos. Tá? Vocês estão bem, gente? Amém? Todo mundo com dinheiro aí? Fala amém. Todo mundo feliz? Amém. Graças a Deus. Estou torcendo para o Flamengo perder hoje. Isso não é de Deus não, gente? Estou torcendo para o Flamengo perder hoje, gente. Tá bom, mas tá bom. Tá bom, por aí, estamos juntos. Queridos, terça-feira temos culto da família, amém, amados? Nossa irmã Débora vai estar conosco, nossa missionária Débora. Eu tenho certeza que vai ser um culto excelente, bênção para a sua vida. Nós estamos orando pelas mulheres e vamos orar também pelos homens. Então você, por favor, venha. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Quem tem vindo ao culto de terça-feira, levante a mão aí, por favor. Você pode convidar alguém para estar conosco, não é isso? Tem sido excelente o nosso culto de terça-feira. Deus tem falado muito forte aos nossos corações. Posso ouvir um amém dos irmãos? Quarta-feira temos Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã, você não pode perder. Temos um grupo aqui de excelência, que ora, que busca ao Senhor. Então isso é muito importante para as pessoas que têm esse desejo de orar, dobrar o joelho, cantar, adorar o nome do Senhor. Isso é bom. Quarta-feira, 8 horas da manhã. Quinta-feira temos a nossa noite profética aqui. Tem vindo pessoas têm adorado o nome do Senhor, então você é o nosso convidado, amém? Sexta-feira tem culto de mulher, é isso mesmo? Culto de mulheres na sexta-feira, tem mulher aí? A Márcia, minha esposa, fica ali, ó, culto de mulheres, então, temos o nosso culto de mulheres na sexta-feira, você é o nosso convidado, você é mulher, tem mulher aqui nessa igreja? Até que fim, hein? Até que fim. Então, sexta-feira tem culto de mulher, você não pode perder. Venha. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, tá bom, gente? Começa às 8h30 da manhã. Estamos falando sobre o que mesmo? Quem sabe aí? Pai Nosso, não é isso? É uma revista escrita para os pastores da Nova Vida. E nós estamos estudando sobre o Pai Nosso. E à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado, espero que você ore e você participe de todas as programações da sua igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Viviane está aí? Vivi está aí? Vivi, da escolinha, tá? Não? Não está? Então, está onde? Tu fez assim, está onde? Não está, né? Então, deixa eu falar aqui. Dia 12 de outubro, repita comigo, 12 de outubro, nós temos um culto muito especial aqui, que vai ser o culto especial para as crianças. Olha aí, hein? Culto especial para as crianças. Então, você que é criança,
Não é isso? Então, seus netos, seus filhos vão estar aqui em cima no horário de 3 horas da tarde. Eles vão vir, vão estar aqui, tá bom? Depois que os seus filhos participarem do culto, eles vão sair daqui e vão lá para o estacionamento. Lá no estacionamento, nós já alugamos alguns brinquedos, temos uma estação de massa para as crianças, vamos ter várias coisinhas lá, um cachorro-quente. Hoje de manhã já deram os pães, outros já deram as salsichas, olha aí, ó, coisa está acontecendo, né? Para o culto das crianças. Então, isso no dia 12. Nós vamos ter uma estação de massas, vamos ter uma mesa de guloseimas e tem 12 brinquedos mais ou menos que nós vamos colocar lá. Vamos receber os filhos dos irmãos, os netos, vamos receber também as crianças aqui da nossa comunidade. Então vai ser um feriado muito legal. Nós contamos com a sua presença, contamos com o seu apoio, contamos com a sua colaboração. Amém, amados? Isso no dia 12 de outubro. Você é o nosso convidado. Certo, gente? Esses são os anúncios. Nós vamos ter culto de homens. Oi? A vigília. Temos uma vigília aqui da juventude, que vai ser no dia 20, não é isso? 20 ou 21? No dia do culto, essa semana agora, né? Depois do culto das mulheres tem a vigília da juventude, que vai de 10 da noite, se eu não me engano, até 5 horas da manhã. Está lá, ó, vigília do JPEG, esse pessoal vai estar pregando para a gente aqui. Então, você é o nosso convidado, esteja conosco nesse mês de setembro. Amém, amados? Amém. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui num culto na segunda-feira, que foi dado um culto em ação de graças por minha vida, que eu completei 25 anos de ministério, e dia 1º, né? Dia 1º completei 54 anos de vida, e no dia 2 demos um culto em ação de graças por 25 anos de ministério na Nova Vida. Graças a Deus por isso, agradeço vocês que vieram, que estiveram presentes, agradeço pelos presentes que me deram, né? Um deles está aqui no meu pé, a coisa boa, é um tênis Adidas, né? Muito bom, de cor ainda, muito bom, né? Chique, né? Tirei onda, né? Tirei onda, legal. Muito obrigado pelo presente, por alguns outros presentes, né? Algumas camisas que me deram, né? Eu recebi umas meias muito legais, que eu gosto de umas meias exóticas, né? Exótica, olha que coisa feia, né? Umas meia desenhada, né? Então, gosto da meia do Homem-Aranha. Porque eu não ando descalço, né? Sem sapato. Então, quando eu estou na rua de chinelo, eu estou de meia. E muitas vezes eu boto a meia do Lanterna Azul. Essa Lanterna Verde, Lanterna Azul, não, Lanterna Verde. Essa é nova, né? Aí eu ganhei uma também dela. Qual foi que você me deu? Oi? Do Snoopy e outra do Scooby. Aí, tá vendo? Do Snoopy e do Scooby. Muito legal, né? É coisa da idade, né? Estou quase chegando lá contigo, né? Então, sou grato ao carinho dos irmãos, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Sou grato. Amém, amados? Sou grato mesmo. Lá embaixo, hoje na cafeteria, gostaria que você fosse lá, né? Tem algumas coisinhas que foram feitas com muito carinho. Se você puder descer no final do culto, comprar, nos abençoar, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Nós vamos agora fazer o nosso ofertório, colher os nossos dízimos. Eu sempre falo de generosidade, né? Quando você tem um coração generoso. Porque você tem que entender o que é dízimo e oferta. Você tem que entender o que você vai fazer. Eu sou grato a Deus porque, diante de tantas coisas que aconteceram, né, nós conseguimos pagar o terreno que nós compramos. Né? O teu aleluia foi tão pequeno, até o Geraldo de Guimarães vai dizer assim, pô, que povo é esse, né, que tem uma festa tão grande, e a gente fala assim, glória a Deus, aleluia. Tentar repetir, até para tu impressionar o Geraldo Guimarães que está aqui hoje, né? Nós conseguimos pagar o nosso terreno. Isso aí, graças a Deus, está tudo pago, as contas da igreja assim estão também. Temos um mês para vencer, que é esse mês de setembro. Eu espero que você tenha o seu coração generoso, que você abra o seu coração e abençoe essa casa. Se essa casa tem sido bênção para você, eu digo mais, isso aqui é uma terra fértil, gente. Eu digo para os irmãos, pode lançar sua semente, com certeza uma árvore grande vai nascer e você vai colher os frutos desta árvore. Então lance essa semente sobre esta terra, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Tudo que foi feito aqui, queridos,
não foi porque alguém chegou aqui e disse assim, não, vamos fazer, não. Tudo isso aqui foi feito por você, pelo seu carinho, pelo seu amor. Deus colocou você aqui. Você entendeu isso? Não é isso? Você teve esse entendimento, pelo seu entendimento, você abençoou esta casa, e esta casa até o dia de hoje está de pé para a glória e a honra do nosso Pai. Temos esta casa aqui, temos o estacionamento que Deus nos deu, então graças a Deus, porque Deus colocou você neste lugar e você tem investido neste lugar. Então, eu convido você, nesse momento, a pegar um envelope que está aí próximo, tá? A você, está aí na sua cadeira, e você abra o seu coração e abençoe este lugar. Amém? Você que já fez, você que já preparou, você que sabe aonde fica o envelope, você está com tudo prontinho, gostaria que você se colocasse em pé para a gente orar, glorificando ao Senhor por esse tempo, por esse momento, pelas nossas ofertas e nossos dízimos nesta. Amém, graças a Deus. Márcio e Lúcia. Rapaz, eles casaram no cartório. Isso, olha aí que coisa linda, hein? Olha só. E hoje eles vêm aqui pedir oração pela aliança diante da igreja. Casou ainda não? É quinta? Ah, é quinta. Pensei que fosse quinta agora que passou. Ah, ainda vai casar ainda? Ah, tá bom. Então vamos orar antes de casar. Estendo as mãos aqui, queridos. Pai, em Cristo Jesus, eu coloco essas alianças em tuas mãos. Quero te pedir que tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos. Eles que daqui a uns dias vão estar casando no civil. E nós queremos abençoar essas alianças. Porque essas alianças, Senhor, vai ser um pacto que eles vão fazer um com o outro. Aqui é uma circunferência sem fim, que quando eles olharem para essas alianças, Pai, que eles possam ver, ó Pai, a aliança que eles têm um com o outro, Pai. Eu quero abençoar essas alianças junto com este casal aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém. E vamos aplaudir Cristo. Quinta-feira, próximo domingo você está de volta aqui falando no dedo. Tá bom. Amém, né? Temos duas pessoas que nos visitam, Beatriz, uma pessoa só então, né? É a Beatriz Moreira, é isso? É isso? Cadê? A Beatriz? Beatriz, opa, você pode ficar de pé rapidinho, Beatriz? Isso, deixa eu te conhecer. Queria que a igreja desse uma salva de palmas a Jesus, pela vida da Bia. Quem está próximo aí, diga seja bem-vinda, pode fazer isso, apertar a mão da Bia,
Faça isso aí. Amém. Faça isso. Abençoe a vida da Beatriz. Por favor, faça isso. Amém. Queridos, eu gostaria que você ficasse em pé agora nesse momento, né? Porque eu recebo um amigo, um colega, e nós conversamos um pouco aí atrás, um tempo atrás, e o coração dele para vir aqui se abriu de uma forma muito grande. Sei que Geraldo Guimarães tem vários compromissos, e ele deixou vários outros para estar aqui com a gente, para pregar o Evangelho. Eu falei, eu quero dar um bom tempo para ele, para que ele faça o que ele quiser, porque ele é de casa, né? Amém? Então, gostaria que você recebesse Geraldo Guimarães com um aplauso a Jesus pela vida dele. Vem cá, Geraldo, mais forte. Amigão, obrigado. Bora. Boa noite, gente. Isso não é educação, não, é palavra profética. A noite vai ser boa. Sacode alguém do teu lado e diga assim, boa noite para você também. Esse não é um boa noite por educação, essa é uma palavra profética. Você está no melhor lugar de São João de Meriti hoje. Deixa o Vasco lá, deixa o Flamengo lá e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não fica perturbado, não deixa ficar perturbado teu coração, não é? Vai que Deus deixa o Vasco ganhar hoje, é ou não é? Não é? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos aqueles que são apaixonados pela presença. Nós somos aqueles que carregam o nome do Senhor. E eu quero profetizar na noite desse domingo. Essa semana vai ser poderosa para a tua vida e para a tua casa. Eu quero profetizar que o nome do Senhor será engrandecido e reconhecido na história da sua vida. Pega aí, essa semana vai ter flores nascendo aí no teu casamento, vai ter coisa boa florindo no teu matrimônio, no coração dos seus filhos, na sua casa, um ambiente agradável, harmonia, paz, presença de Deus, provisão do céu. Eu profetizo na tua casa saúde, eu profetizo para a tua família prosperidade, eu profetizo a bênção do Senhor ao entrar e ao sair. Essa semana será uma semana de boas notícias para você. Por onde você passar, um rastro da presença de Deus será percebido. Deus é na tua vida, Deus é na tua história, Deus é na tua família. Nós somos aqueles que manifestam a graça, a presença, a vida, o poder do céu. Nós não trazemos más notícias nessa noite. Nós estamos aqui da parte de Deus para declarar que o céu está avançando sobre a nossa história. Deus está no controle de todas as coisas, até naquelas que nós perdemos o controle. E às vezes imaginamos, por nossa inocência ou nossa incapacidade de compreender, nós pensamos que aquilo que sai do nosso controle também saiu do controle das mãos de Deus. Eu venho na condição de profeta para dizer que mesmo que você não esteja conseguindo controlar, Deus está controlando todas as coisas. O nosso Redentor está vivo e por fim se levantará em nosso favor. Será que tem alguém aí para dizer amém a essa palavra? Antes da gente continuar adorando, eu queria que você levantasse suas mãos aos céus, não ao homem que segura o microfone, mas à presença de Deus que está aqui nesse lugar. E eu queria te motivar a liberar palavras de adoração e de gratidão a Deus aqui. Antes de cantar uma canção, libera um louvor do teu coração, libera uma palavra de adoração, libera uma palavra de gratidão, libere palavras de fé. Diga: eu creio, Senhor, essa semana vai ser poderosa na minha casa. Eu creio, a tua presença será transbordante na minha vida. Deixa eu te ouvir aí, vai, deixa eu te ouvir. Abençoa essa casa nessa noite, enquanto você adora, enquanto você agradece. Abençoa esse lugar, incendeia esse lugar com o teu coração sendo transbordado através da tua boca. Que as famílias ao redor dessa igreja sejam abençoadas na noite desse domingo. Senhor, que esse bairro seja abençoado, que essa cidade seja abençoada, que o nosso estado seja abençoado. Nós estamos aqui para invocar a manifestação da tua presença e te adoramos para que o Senhor se sinta à vontade para nos abençoar, para nos confrontar, para mover sobre a nossa vida. Sabemos que a tua presença nesse lugar é uma presença de paz, é uma chegada de bênção, de provisão para nós. Nós estamos debaixo da dispensação da graça. Nós estamos vivendo o tempo da bondade do Senhor. Eu estarei convosco todos os dias, diz o Senhor, eu estarei com você em todo o tempo.
no tempo que os homens chamam de bom, no tempo que os homens chamam de mal, eu, o Senhor, estarei contigo. É isso que a palavra diz. Como o salmista também determinou, eu quero determinar nessa noite: bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão, nos perseguirão, nos alcançarão em todos os dias da nossa vida. E nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Será que tem alguém para dizer amém aí? Será que tem alguém para dizer glória a Deus aqui nesse lugar? Você pode, levantando suas mãos acima da tua cabeça, aplaudir e glorificar a Deus? Pode ser maravilhosa, graça. Aplauda mais forte aí. Libera um glória a Deus aqui nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Pastor Ney, obrigado pela oportunidade de ser abençoado nesse altar. Deus vai nos dar uma noite profética. Já nos deu uma noite profética aqui nesse lugar. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se eu fosse você, eu liberava tudo para Ele também nessa noite. Canta comigo assim, ó. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Você pode cantar comigo bem forte aí? Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda sempre. Mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Quero ouvir você, cante. Fui alcançar. Graça, mas por misericórdia recebi. Canta como quem já recebeu o maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Você pode dizer glória a Deus aí, tá? Você pode adorar Ele aqui com liberdade nesse lugar. Eu profetizo a graça do Senhor liberada sobre a nossa vida aqui nesse lugar. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que eu espero, eu confio nele. Cante, vai. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só... Você veio aqui para adorar, então levanta a tua voz e adora Ele. Levante as suas mãos e adore a Ele. Eu profetizo mais da graça de Deus sobre a tua vida, mais do poder de Deus essa noite, aqui nesse lugar. Cante. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus. Lá do início, eu quero ver vocês cantando comigo bem forte mais uma vez, na revelação da palavra dessa canção. E eu profetizo que aconteça na tua vida hoje à noite, durante toda essa semana, a manifestação da graça de Deus. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Você crê na manifestação da presença? Então canta aí, cante. Se hoje eu não tenho o que
espero. Eu aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre, no Deus que cumpre sua palavra. Olha Ele guardando a tua vida aqui, ó. Mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação, mesmo sabendo que eu não merecia. Eu não. Só quem recebeu, levanta as mãos aos céus e cante: o maior milagre, Deus, eu fui alcançado. Cante: fui alcançado por tua graça, graça que nos libertou, que trouxe perdão à nossa vida e à nossa história. Vamos juntos. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Pergunta quem está perto de você, diga assim: você tem consciência de que tua vida é um milagre? Você tem consciência de que o milagre nessa noite é você? A tua presença aqui é um milagre. Deus ter te alcançado é um milagre. A palavra ter te alcançado é um milagre. O perdão ter te alcançado é um milagre. Nós somos sustentados por esse poder da presença de Deus a cada dia. Aleluia. Levanta a mão direita ao céu e canta comigo mais uma vez. Diga: aquilo que parecia, aquilo que parecia. Se for preciso gritar, você grita. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Cante assim, ó: posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Tu estás comigo, Senhor. Posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu. Diga: mestre, vem. Respira bem fundo e canta isso mais uma vez. Diga: eu posso clamar, eu acredito. Eu não vou, só porque estás comigo. Eu já tenho fé pra descansar. Sim, eu
nessa noite para ouvir toda a oração que você tiver coragem de fazer, para liberar sonhos sobre a tua vida, para liberar alvos novos sobre a tua vida. Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para despertar o teu coração de adorador. E enquanto você adora, os céus se abrem. Enquanto você adora, o Senhor te inspira. Enquanto você adora, o Espírito Santo sopra visão, estratégia, sonhos novos. E eu quero profetizar no final dessa reunião: um óleo fresco da parte do Senhor descerá sobre a tua vida, trazendo renovo, trazendo renovo. Receba da parte de Deus essa palavra. Entre num tempo de orações respondidas, de decisões correspondidas pelo céu. Deus está presente aqui nesse lugar. Deus está presente nessa noite aqui nesse lugar. Deus está na casa. Deus está no controle de tudo. Ele pode, Ele vai fazer. Ele quer operar na tua vida, meu irmão. Aleluia. Posso clamar, eu acredito que eu já tenho fé. Palavra que eu preguei algo que está lá em Provérbios, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua adversidade, a tua força será pequena. Numa outra versão diz: se você se mostrar fraco no dia mau, a sua força será nula. Se você for fraco no dia da adversidade, você é fraco mesmo. Tem várias versões para o mesmo texto. No dia difícil, no dia mau, o que fazer? A gente canta tantos salmos, a gente declara tanto a palavra de Deus. E sabe, alguém diz por aí, eu não sei de quem é essa frase originalmente, mas diz que o bom marinheiro não é feito ou não é preparado em águas tranquilas, mas em águas agitadas. Aquela turma toda que estava ao redor do tanque de Betesda, não é? No tanque sempre tinha água, mas a cura só acontecia quando as águas estavam agitadas, mais ou menos assim. As águas precisavam se mover. E aí eu vou perguntar para você: o que é que você tem feito para nesse tempo que você tem vivido, as águas se moverem ao redor da tua vida? É no movimento das águas, é no sopro do vento, é no movimento do céu que milagre acontece, que a resposta vem, que a provisão se manifesta. E se tem uma coisa que no dia difícil você não pode ser, é fraco. Acha alguém do teu lado e diga assim: no dia mau, no tempo difícil, o que você precisa fazer? Diga: continue profetizando, continue adorando, continue crendo, continue dobrando os joelhos, continue intercedendo, libere palavras proféticas, libere salmos que aquecem teu coração, cante os louvores que incendeiam o teu espírito. É isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente é preparado, a gente vive num tempo de intimidade com Deus, mas no tempo da adversidade é a hora da gente aplicar a intimidade que a gente tem. É a hora da gente trazer aos nossos lábios a palavra que um dia alcançou o nosso coração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu perguntar para você. Em especial, tem algum trecho da Bíblia, um versículo da Bíblia, que todas as vezes que você lê, agita o teu espírito, incendeia o teu espírito? Tem? Tem ou não? Gente, fala alguma coisa em nome de Jesus. Tem nada? Nem aquelas páginas em branco, nada mexe contigo? Tem um texto? Tem? Levanta a mão se você tem um texto que quando você lê te aquece o espírito. Levanta a mão, deixa eu ver. Faz um barulho aí enquanto você levanta a mão. Isso. Sabe o que eu quero pedir que você faça agora? Durante 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto se for preciso, eu queria que você liberasse essas palavras, declarasse essa palavra, de maneira que teu espírito seja incendiado mais uma vez por ela nessa noite. Quem está entendendo isso? Nós nos movemos pela fé. Nós nos movemos pela palavra.
O nosso alimento é a palavra, o nosso alicerce é a palavra, a nossa proteção é a palavra, a nossa vida está na palavra. Seja no dia bom, seja no dia mau, a palavra tem que guiar os nossos passos. Eu quero profetizar algo da parte de Deus sobre a tua vida nessa noite. Mas o que vai fazer incendiar o teu espírito é a palavra que vem do céu. É a palavra escrita, é a palavra revelada. Então, enquanto os instrumentos vão tocar, não levanta uma mão não, se você tiver as duas. Se tiver as duas, levanta as duas. Se movimente no lugar onde você está. E eu queria que você começasse a declarar essas palavras. Comece a declarar aí, vai. Comece a declarar aí agora. Diga, Ele é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. A tua presença é comigo, o teu poder me guarda, a tua luz me direciona, a tua nuvem me cobra, a tua coluna de fogo me aquece. Libere palavras, eu creio, o meu Redentor vive. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia! Libere palavras no teu coração. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso falamos. Cremos, por isso falamos. Que o teu coração transborde de fé nessa noite. Que o teu espírito seja tomado pelo Espírito de Deus aqui nesse lugar. Encha a casa nessa noite, meu Deus. Deixa eu ver se você me acompanha nessa assim, ó. Quando estiver frente ao mar e não puder, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, não tema, não te apavore. Deus é na tua vida. É nas horas mais difíceis, pode chamar esse homem que ele tem poder. Faça como Israel, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, declare ao Cordeiro e ao Cordeiro seja o louvor, seja o adore a Ele aqui nesse lugar. Seja a glória.
poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Minha alma anseia por ti. A última vez. Cante de novo. Poderoso. Poderoso Deus. Só Ele é. Poderoso Deus. Maravilhoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia. O que poderia preocupar teu coração nessa noite? O que poderia impedir você de crer num novo dia, num novo tempo nessa noite? Eu não seria nem louco de dizer, deixa lá fora a tua ansiedade e preocupação. Não, não, não. Eu quero dizer, traga a presença de Deus toda a tua ansiedade e preocupação. Faça como Ana, traga ao altar a angústia da tua alma. Traga a tua alma até ao altar as feridas da tua caminhada. Traga toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, toda a tua afronta diante de Deus. Ouça, é assim que a Bíblia diz: se me buscardes de todo o coração, eu me manifestarei a vocês. Mais uma vez nessa noite eu digo sobre a tua vida. Você que está me ouvindo, é para você essa palavra nessa noite. O Senhor te diz, do jeito que você está, de todo o coração, com toda a tua vida, com todas as áreas da tua vida, se apresenta diante de mim nessa noite. Eu me revelarei a você, diz o Senhor. Eu revelarei o meu poder, eu revelarei a minha graça, eu revelarei o meu amor, eu revelarei o meu perdão nessa noite sobre a tua vida. O Senhor te diz agora, de todo o coração, com todo o entendimento, se apresenta diante da minha presença e eu me manifestarei a você. Nós estamos debaixo de uma dispensação poderosa da parte de Deus. E o Espírito de Deus que se manifesta nessa casa não vem para te abater, não vem para te matar, não vem para te julgar, mas está presente aqui para conduzir você até o altar de Deus e trazer à tua vida quebrantamento, arrependimento, perdão, reestruturação. Como eu profetizei no início da reunião, eu profetizo mais uma vez. Essa semana será uma semana de boas notícias e de bons acontecimentos para você. Porque nessa noite você decide ser guiada pela voz do céu, pelo Espírito de Deus, pelo poder da palavra. Não temas, eu sou contigo. Não te apavores, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel, diz o Senhor. Ele está aqui nesse lugar. 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 E todas as vezes que nós o invocamos em verdade, Ele se manifesta. A presença de Deus é manifesta nesse lugar, nessa noite. As águas são agitadas nesse lugar nessa noite. E quando as águas se movem, quando a presença se manifesta, tem poder de Deus na casa, tem cura de Deus para você, tem transformação de Deus para você, tem renovo de Deus para você. Será que tem alguém crendo comigo aqui nesse lugar? Tem manifestação de Deus direto para a tua vida hoje. Para isso que nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Faz mais uma vez sobre a nossa vida, faz mais uma vez sobre a nossa história. Nós somos aqueles que creem no teu nome, que creem na tua palavra, que creem no teu mover, no mover do teu Espírito, e te buscamos em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém aí? Alguém pode aplaudir bem forte essa presença?
você veio. Essa noite não ia ser a mesma se você não estivesse aqui. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos a esse mover de Deus nessa noite. Eu me chamo Geraldo Guimarães e sou servo daquele servo do altar. Se eu estou aqui, eu estou para servir a Deus na unção dele. Não é isso, pastora? Não é isso? Estou aqui para servir debaixo da mesma unção. Quantos amam a presença de Deus? Quantos amam a palavra de Deus aí? Então a gente está no lugar certo, na noite certa. Obrigado, gente. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, meu batera. Deus é bom. Você obrigado, mas você fica, você permanece. Ele veio só para isso. Que bom é poder contar com vocês. Amém, gente? Confesso que eu vim com uma palavra no coração e na mão, mas durante a minha conversa com o pastor Ney lá em cima, e o momento que eu estava sentado ali acompanhando o Ministério de Louvor aqui, adorando, e buscando uma sensibilidade em Deus, com o ambiente da casa, com o tempo da casa, Deus me deu uma palavra. E eu queria compartilhar ela com vocês. Posso? Posso? Eu tenho cumplicidade nessa noite com você para dizer assim, Deus vai falar contigo? Eu vou falar assim, ó, Deus vai falar contigo. Se você acreditar, você levanta a sua mão e diz, Deus vai falar comigo, tá bom? Vamos lá? Deus vai falar contigo. Pronto. De repente eu estou aqui dizendo, Deus vai falar contigo. Você vai dizendo, não vai não. Mas vai. Num dos piores momentos da minha internação, e eu sei que alguns aqui acompanharam o processo que eu passei durante o Covid, eu vivi experiências assim muito fortes em Deus. Talvez uma das mais fortes era perceber o que estava acontecendo ao meu redor. Era ouvir o que as pessoas estavam dizendo sobre mim, na sala ou no quarto onde eu estava internado. Mas eu não podia dizer, está amarrado, eu repreendo, eu rejeito, não é? Eu não podia dizer. Então assim, eu tive o desprazer de perceber alguém falando sobre mim, que eu talvez não voltasse a falar. Eu tive o desprazer de ouvir mais à frente alguém dizendo que eu até poderia falar, mas que eu não voltaria a cantar mais. Eu ouvi alguém dizer que no corredor onde eu estava, no andar onde eu estava, quase todas as pessoas foram a óbito. E que meu quadro só agravava e que talvez eu fosse o próximo. Eu ouvi isso. Meus ouvidos estavam, meus olhos estavam fechados. Minhas mãos estavam amarradas, meu peito estava amarrado. Eu passei por 2 processos de intubação. E passei por um processo de traqueostomia. Durante 41 dias eu fiquei respirando com a ajuda de aparelhos, não respirava sozinho. Então, talvez no decorrer desses dias, eu não me lembro em que momento disseram isso, mas depois do primeiro, do segundo processo de intubação, depois do processo de traqueostomia, alguém disse assim, talvez ele não volte. Mas eu estava ouvindo, eu não estava vendo, eu não podia acenar, eu não podia repreender, eu não estava me movendo, eu não podia falar, mas eu estava ouvindo, e isso já era um grande sinal. Eu estava ali, sem falar, sem enxergar, sem poder tocar, sem poder gesticular, mas ainda estava. Então, se você estiver aqui nessa noite e você não se sentir em condição de profetizar, se você não estiver conseguindo enxergar nada, se você disser, eu não estou conseguindo tocar nada, eu não consigo nem acenar, não consigo levantar minha mão, mas se pelo menos você está ouvindo, eu quero dizer, tem esperança para a tua vida hoje. Tem poder de Deus para você hoje. Em determinados momentos da minha internação, a única forma que eu tinha para receber de Deus era ouvindo. Diga comigo, ouvindo. E Deus faz do jeito que Ele quer. Deus usa quem Ele quiser usar. Nessa noite eu creio assim. Deus me trouxe aqui para ser um canal para que o rio de Deus alcance a tua vida. Eu creio assim. Alguém crê comigo? Alguém crê comigo? Não é pelo meu nome, não é pela minha história, não é por aquilo que eu vivo, não tem a ver com a minha vida, tem a ver com a presença e com a palavra dEle. Eu não vim aqui para falar de mim, eu vim até para falar do que Ele fez na minha vida, mas sobretudo eu vim para falar da palavra dEle.
E essa palavra eterna, ela é antes de mim e depois de mim. Ela é desde a eternidade para toda a eternidade. Olha que coisa maravilhosa, que quando eu entendi, meus olhos espirituais se abriram. Ele é aquele que dá o start, pastor Ney, lá no ponto de largada. Ele está aqui. E ele está dizendo, vai meu filho, tem uma corrida poderosa e eu te faço mais do que vencedor. Então você sai nessa corrida acreditando na voz que você ouviu lá na largada, mas ele é o mesmo que está no ponto de chegada, dizendo, eu garanto a tua caminhada. Você entende isso? Nós falamos isso sobre ele, nós dizemos que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Aquilo que angustia o nosso coração não tira Deus do trono, porque Ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece todas as coisas. E nesse momento que a gente está reunido aqui, pastor Ney, tem coisas que os nossos olhos ainda não conseguiram ver, mas os olhos de Deus já viram, já perceberam. Tem coisas que as nossas mãos não conseguem tocar, mas a mão dele já tocou, o dedo dele já direcionou. Tem coisas que você ainda não ouviu, mas o céu já declarou. E nessa noite, o Espírito de Deus vai abrir os teus ouvidos, vai abrir o teu entendimento, para que você ouça o que no mundo espiritual está sendo declarado. Por isso é importante que você reaja. Reaja corretamente a cada palavra de Deus. Reaja corretamente a cada manifestação de Deus. E ao mover de Deus presente aqui nessa noite. Quantos além de mim acreditam que é Deus que está manifestando aqui nesse lugar? Digam glória a Deus. Eu queria ler um texto com vocês. Perdão pela tosse. É uma irritação que é uma das heranças que um dos marcos que Deus permitiu ficar, que todas as vezes que eu forço um pouquinho para cantar, o pulmão irrita e aí vem essa tosse que eu acho que é meu pulmão querendo adorar do jeito dele. Eu quero cantar, ele diz eu quero tossir. E a gente fica nessa, briga, a hora ele deixa eu cantar, a hora ele quer tossir. Então me perdoem, não é nenhuma enfermidade, é só um marco daquilo que Deus fez na minha vida. Esses dias eu fui fazer um exame e a médica falou para mim, Geraldo, eu tenho uma cicatriz aqui da traqueostomia. E ela disse assim, olha, a gente vai ter que fazer um procedimento e a gente pode fazer esse procedimento exatamente no local da traqueostomia. E se você quiser, eu até melhoro essa sua cicatriz. Eu falei, não mexe na marca da minha vitória? Que incômodo, gente. Falei, mas é um bolinho de carne que tem aí. Eu falei, não, tá um V de vitória. Quem é espiritual enxerga, quem não é, se engana. Então não mexe, é um marco que Deus me deu. Todas as vezes que eu estou ministrando ou cantando e que essa tosse vem, eu me lembro. Muitos disseram, não vai voltar a falar, não vai voltar a cantar. E eu digo, é permissão de Deus. Eu só estou aqui porque Deus me resgatou lá naquele lugar. Então, você me perdoa? Vamos ao texto da palavra de Deus? Números. A partir do capítulo 13. No versículo 1. Quando você achar na tua Bíblia, eu sei que tem cola aqui na frente, mas se você é daqueles crentes que ainda usam Bíblia, ou física, ou no iPhone, iPad, iPod, iPin, não sei, algum lugar onde você tem a palavra aí, abra ela. Vamos ler, capítulo 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Diga assim, envie homens, pode falar forte, diga assim, envie homens que espiem a terra, que eu hei de dar. Diga, Deus já havia garantido que daria. Você lembra? Ele estava no momento da largada, mas é o mesmo que está no ponto de chegada. Aquele que dá a missão está esperando você na conclusão. É debaixo da autoridade dele, é debaixo do poder dele. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã,
segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Diga assim, pontas de lança. Diga assim, homens destacados. Era gente que se destacava na sua tribo. Então vamos lá, versículo 4. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Xigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Todas as vezes a gente fala de Josué e Calebe. Agora pergunta para quem está do teu lado, diga assim: você sabia que Josué não era Josué? Sabia que Josué não era Josué? Sabe como é que era o nome de Josué? O texto está dizendo Oséias. Se alguém do teu lado acertar, você vai pagar o jantar dele, tá bom? Então pergunta aí, você sabia como é que era o nome de Josué? Agora dá a resposta. Quem acertar ganha o jantar para o outro aí. Oséias. Como é que era o nome dele? Oséias. Olha o que é que o versículo 16 diz: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Ia, me ajuda, gente. Ia, Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Pergunta assim, por quê? Não, com essa voz aí não. É por isso que o Flamengo perde hoje. Tem uns flamenguistas que estão... Aí, ó. Aí fala mais alto agora. Vai, flamenguista, vascaíno, seja lá o que for, mas apaixonado pela presença de Deus. Diga assim, por quê? Por quê? Mais forte, diga por quê? Por quê? Agora diga pra quê? Pra quê? Porque tem missões na nossa vida, tem destinos na nossa vida, que para a gente entrar, Deus precisa tocar na nossa identidade. Deus precisa mudar a nossa identidade, a nossa imagem, o nosso decreto, para que a gente viva esse tempo. Você está aí? Você está entendendo? Você está entendendo? Como é que era o nome dele? Oséias. Até ser dada a ele uma missão. E naquela missão Moisés diz assim: você vai, mas você já não vai como Oséias. Agora você vai como Josué. Então eu venho da parte de Deus para dizer que Deus tem algo novo para a tua vida. E se for preciso, nessa noite Ele muda a tua identidade. Ele muda a maneira como você manifesta, Ele muda a maneira como você caminha, Ele muda a maneira como você se posiciona, Ele muda a maneira como você fala, Ele muda a maneira como você gesticula, Ele muda a maneira como você veste. Se Deus tem algo novo para você e for preciso, Ele muda a tua identidade. Não é incomum na Bíblia, por um mover ou por um chamamento, alguém ter o seu nome trocado. Você já viu isso outras vezes, sim ou não? Sim ou não, gente? Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que eles habitam, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Você pode dizer comigo? Diga assim: esforçai-vos. Diga esforçai-vos. Ele está dizendo: dê o melhor de vocês para tomar o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim fizeram, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebrom
E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Quem está acompanhando até aqui, diga amém. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E disseram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mostraram cacho de uva. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos, e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, e falaram mal da terra, e julgaram mal a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos, preste atenção nisso, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha o que eles dizem: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ele está dizendo assim: diante dessa situação, diante daquele povo, naquela terra, nós nos víamos como gafanhotos, e eles assim também nos viam. Agora, quem foi que perguntou ao povo daquela terra quem eram os filhos de Israel? Quem foi que perguntou ao povo daquela terra, quem teve a coragem de perguntar ao povo daquela terra como é que eles estavam vendo aqueles espias? Se eles nem entraram lá publicamente. Escute, 12 homens, diga comigo, 12 homens escolhidos como principais da sua tribo estavam lá. Eles tinham fé para aquela missão, eles foram chamados para aquela missão, eles tinham condições de caminhar naquela missão, ou de encarar aquela missão. Porém, entre eles haviam visões diferentes, distintas, e uma palavra diferente na conclusão da missão. 10 desses homens acreditavam que seriam devorados se tentassem possuir a terra. Seriam devorados, derrotados, consumidos, destruídos. Porém, aquele a quem Deus mudou a identidade disse assim. Então Calebe fez o povo calar diante de Moisés. Não é Josué falando, é Calebe. Mas no mesmo espírito, diga comigo assim, no mesmo espírito, a palavra de Calebe aponta para o coração de Josué. Ambos tinham se lembrado daquele que tinha dado a missão e debaixo de qual nome eles estavam caminhando. Eles sabiam que aquele que deu a missão era o mesmo que estaria lá no dia do cumprimento dela.
Ele sabia do desafio da cidade, ele sabia do desafio do povo, ele sabia do desafio da geografia, mas eles não se apegaram ao desafio da geografia, do exército ou do povo, e sim ao poder da palavra daquele que havia prometido. Eu vou falar para você nessa noite algo que talvez você leu e viu e reviu muitas vezes, mas não se apercebeu. Posso? Você me dá o direito? Posso? Era uma terra em que 10 dos espias disseram: os homens são o quê? Gigantes, fortes, as cidades são poderosas. Preste atenção nisso. Eles tiraram de lá um cacho de uvas, que precisou ser amarrado numa vara e carregado por 2 homens, porque além do povo, as uvas também eram gigantes. O desafio era, me ajuda, gente, vai. O desafio era gigante, mas por detrás de um desafio gigante havia uma conquista gigante. Você não entendeu? Às vezes a gente quer evitar o gigante do caminho, por não entender que detrás de um gigante há uma vitória gigante. As casas, me ajuda, gente, me ajuda. Você está aí, eu sei que você está aí. O povo era gigante, as casas eram, imagina o tamanho da janela, imagina o tamanho da panela, imagina a garrafa d'água na geladeira, imagina a fruta de conde, a maçã, a melancia, a pera, gigante. Imagina o bolo de chocolate com cenoura, gigante. Mas eles se paralisaram na estatura dos homens. Eles ficaram parados no desafio do exército. Vocês estão aí? Estão entendendo isso? Só que por detrás daquele desafio, por detrás daqueles gigantes que possuíam a terra, havia uma herança, uma recompensa, uma promessa gigante, uma terra gigante. Por que temer o gigante que está no caminho, se no ponto de chegada há uma vitória maior ainda, sabe? Os tempos de desafios da nossa caminhada tentam fazer calar a voz que nos garantiu a terra, que nos garantiu a promessa. Esse povo que duvidou da promessa nem teve o direito de entrar na terra. Olha o que é que vai dizer no capítulo 14, vamos lá. Versículo 1, versículo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou. Por quê? Porque a uva era gigante? Porque a terra era gigante? Porque a casa era gigante? Porque a panela era gigante? Não, chorou por quê? Porque os homens eram gigantes. Porque o desafio era gigante. Porque o inimigo era gigante. E o povo começou a chorar, na opinião daqueles que não perseveraram na promessa, na palavra. Porque quem não tem os olhos focados na promessa e na palavra, vão ser paralisados diante dos gigantes, nos desafios. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Versículo seguinte. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Não, me ajuda. Esse povo não é crente, não. É crente? Era. Pior que era. Era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Ei, quem dera se nós nem tivéssemos o direito de falar palavras como essa. Mas talvez não você aqui, alguém lá da minha igreja tenha coragem de dizer isso. Vocês aqui não. Mas lá na minha igreja talvez tenha alguém que diga: era melhor que a gente tivesse morrido na terra do Egito. Ou talvez até ter morrido. Ei, eles já saíram do Egito. Eles já atravessaram o deserto e eles estão à porta do cumprimento da promessa.
eles já venceram a escravidão, eles sobreviveram à angústia e à experiência do deserto. Me ajuda aí. Saíram da escravidão, venceram o deserto e agora estão às portas de entrarem na conquista. E a única coisa que eles conseguiram enxergar era que o povo era, que os homens eram, que o desafio era, que os inimigos eram gigantes. Mas todas as vezes em que diante de você um desafio se tornar gigante, presta atenção, Deus está preparando uma resposta gigante. Deus está revelando a você um tempo gigante, uma conquista gigante. Davi foi ungido por Samuel diante da sua casa, diante dos seus irmãos, diante do seu pai. E aí, depois de ser ungido o rei, ele vai para o palácio? Não, ele volta para o campo e vai cuidar das ovelhas de novo. E agora os seus pais o chamam em casa e dizem assim: pega esse queijo, pega esse pão de queijo, esse bolo aqui de cenoura, vai lá no campo de batalha, leva para os seus irmãos, vai ver como é que eles estão lá e me traga notícias. E aí ele vai para lá, e o que é que ele encontra lá, gente? O que é que ele encontra lá, gente? Um gigante. E se tem um gigante, tem uma oportunidade? O pai dele disse assim para ele: vai lá, leva esse queijo, esse pão e derruba aquele gigante. Foi isso que falou? Não, ele estava lá para quê? Só para levar o pão e o queijo, só para levar o lanche. Ele foi lá só para obedecer os pais, para servir os irmãos, que nem se alegraram com a unção que ele tinha recebido. Mas ele foi lá, servir aos irmãos e honrar aos pais. E quando ele chega lá, quem afronta o povo de Israel? O gigante. E aí, mais uma vez, um gigante se manifesta. E por detrás do gigante, uma oportunidade gigantesca. E o que é que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante? Me ajuda aí. A mão da filha. Riqueza? Isenção de impostos? Autoridade, lugar de destaque no reino? Irmão, se desse para mim só a isenção de impostos, eu já estava feliz demais. Até porque eu já sou casado, não quero a mão de ninguém. Se promete para mim só a isenção de impostos, já me motiva o coração. Aí Davi disse assim: para que eu vou querer a mão da filha do rei? Para que eu vou querer dinheiro? Para que eu quero destaque? Para que eu quero isenção de impostos se tem um gigante na minha frente? Foi assim que ele falou? Ele falou: ah, não. Poxa, a mão da filha do rei? Riqueza? Destaque? Isenção de impostos? Quem é esse gigante? Sabe o que é que ele estava vendo? A oportunidade por detrás do gigante. Ele olhou para o gigante e viu a panela gigante. Lembra do primeiro texto? Ele olhou para o gigante e enxergou o cacho de uva gigante. Ele olhou para o gigante e viu a fruta de conde gigante e falou: essa é a minha oportunidade. Se eu derrubar esse gigante, tudo que eu alcançar será gigantesco também, será grande também. Deixa eu profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não tema as angústias nem os desafios do teu casamento, da tua família, dos teus negócios ou do teu ministério. Não tema, não tema. Por maior que sejam os desafios, presta atenção, todas as vezes que eles aumentarem, os desafios, todas as vezes que os inimigos se levantarem, se avolumarem diante de você, se prepare, porque Deus vai te dar uma vitória maior ainda, uma conquista maior ainda. Entre os 12 espias, 10 ficaram paralisados. Diga assim, paralisados. E quando você para, o medo toma conta. Eles olharam para o gigante e não conseguiram nem perceber. Vai que um gigante estava tomando um chazinho na xícara. Gigante. Sentado numa mesa. Gigante. Ou olhando por uma janela. Se o povo era gigante, tudo que havia lá era em grande proporção, era de tamanho exagerado. Aí agora está diante de você uma luta gigantesca, um desafio enorme.
E talvez você não está entendendo que diante desse desafio enorme, também tem uma recompensa enorme. Pequenos desafios, pequenas recompensas. Grandes desafios, grandes recompensas. Quanto maior for o inimigo que você tem coragem de enfrentar, maior será a recompensa que você vai alcançar. Você sabe que a maioria dos casamentos que acabam hoje, não acabam por traição, não acabam por problema de dinheiro, acabam por conta de um gigante chamado orgulho. Porque a confissão derruba o gigante, o perdão derruba o gigante, a fé derruba o gigante. A fé, a presença de Deus é capaz de reconstruir todas as coisas. O perdão é capaz de restaurar todas as coisas. Mas tem um gigante, um infeliz de um gigante chamado orgulho, que quebra ministério, que quebra sociedades, que quebra, fecha oportunidades de emprego, que destrói casamentos, que destrói relacionamentos entre pai e filho. E que se somente fosse vencido por um perdão gigante, a paz voltaria a ser estabelecida. Tem alguém me entendendo até aqui? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Deus fez uma promessa gigante ao seu povo. A caminhada deles do Egito até Canaã não era gigante. Era uma caminhada que podia ter sido feita em poucos dias. Pela quantidade de gente, pouquíssimos dias. Quanto tempo durou, gente? 40 anos. Por quê? Se perderam na visão. Escuta o que eu vou falar e me permita ser boca de Deus para trazer uma revelação para o teu coração nessa noite. Mais uma vez eu digo, não é pelo Geraldo, é pela palavra. Alguém está aí? Amém? Você entende isso? Mas se permita entender isso. Olha o que é que eles vão dizer no versículo 2 aqui, ó. Quem dera tivéssemos morrido na terra, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Sabe quando que a gente sente saudade do Egito? Sabe quando a gente tem vontade de morrer no deserto? Quando a gente perde a conquista dos olhos. Quando a gente perde a promessa no coração. Se você perder o resultado, se você deixar de enxergar o ponto final, se você deixar de enxergar o ponto de chegada, você vai se prender nos detalhes ou nos atalhos do caminho. Você está entendendo isso? O povo que sai do Egito escravizado. E o jugo da escravidão é quebrado. Então, antes escravo, agora livre. Já era para celebrar. 40 anos de deserto foi por conta da teimosia, da murmuração, e não pelo foco na palavra de Deus. Mas beleza, eles venceram o Egito, eles venceram 40 anos de deserto, e agora estão às portas da terra prometida. Quem veio até aqui comigo, diga amém. Amém. Eles estão à porta da terra prometida. Se eles olharem para trás, vão ver que venceram um deserto árduo, vão ver que venceram um tempo de escravidão no Egito. Mas como perderam a visão da promessa, como perderam a visão da conquista, como perderam a visão da herança que Deus havia prometido a eles, sentiram saudade do tempo da escravidão. Não é que o Egito era melhor, é que esses já não conseguiam enxergar os dias à sua frente. O que faz a gente permanecer confiante, de pé, perseverante, persistente, crente de verdade, é não perder os olhos do final da história. O começo é importante, mas a Bíblia diz, é melhor o final do que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A gente valoriza o tempo das pequenas coisas, a gente valoriza o tempo dos pequenos começos, mas a Bíblia diz, melhor é o final. Se eu e você perdermos o foco na volta de Jesus, se eu e você perdermos o foco na eternidade, então a gente se confunde no tempo da política, a gente larga o propósito por causa de proposta, a gente se confunde no meio da sociedade, a gente se confunde no meio das armadilhas da economia, das finanças, né, dos projetos de empreendimento, empreendedorismo.
Mas quando a gente guarda o coração na palavra de Deus e na promessa de Deus, essas coisas se manifestam para fazer a gente crescer. Põe a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus, deixa eu profetizar, e profetiza comigo, diga assim: eu creio que todo gigante que se levanta na minha vida, somente se levanta para manifestar uma promessa gigante da parte de Deus. Diga assim: todo gigante que se levantar, vai cair por terra, e logo depois dele, diga: uma promessa gigante, uma herança gigante, uma conquista gigante chegará à minha vida. Quem entende isso aí, por favor, diga glória a Deus. Sabe, eu conheci a história de um pastor, de um homem que havia deixado a casa, não um pastor, um homem que havia deixado a sua casa e ficou 7 anos separado da sua esposa. Um dia alguém convidou aquela mulher para ir à igreja, e ela foi à igreja, e quando ela entregou a vida a Jesus, ela disse: eu estou aqui, eu e meu marido, entregando a nossa vida ao Senhor. E ela, com a aliança no dedo, falou: você é casada? Ela falou: sou. Ela falou: vamos convidar seu marido para vir aqui. Ele falou assim: eu não tenho como convidar ele. Mas por que ele se ofende? Não, ele saiu de casa. Mas a senhora não falou que é casada? Ela falou: eu sou. Ele disse que não, mas eu continuo dizendo que sim. Para ele, a história tinha acabado. Para ela, diante do altar, a história só estava começando. Mas ele já estava 7 anos fora de casa. Um dia ela já estava servindo na igreja. Os anos foram passando, ela estava servindo na igreja. De repente ela olha lá atrás, tinha um moço de bermuda, de boné assim, ó, tampando os olhos para não ser visto. Só que aquele boné já era conhecido, o casaco que ele estava usando também. E quando ela estava lá, ó, servindo como obreira na casa de Deus, ela olhou lá para trás e falou: opa, ele está aí. Aquele homem desafiava toda a palavra que vinha da parte de Deus. Ele desafiava, dizendo: não vai acontecer, isso aí está anulado, isso aí é bobeira, isso é emoção, vocês ficam gritando, falando, bababá, bababá, babá, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E ele estava lá resistente, não queria que ninguém falasse com ele, no lugar destacado. Mas quando aquela reunião se encerra e o pastor chama à frente as pessoas que querem começar uma vida com Jesus, entregar o seu destino a Jesus, a sua história a Jesus, sabe quem estava lá em primeiro lugar? Era ele. Sabe quem estava lá para receber ele? Era ela. Sabe quantas vezes a família dela disse assim: recomeça a tua vida, recomeça a sua história, deixa esse homem para lá, isso aí é uma praga na sua vida. Muita gente falou, mas aquela mulher continuou crendo. Ela disse: essa é minha promessa, essa é minha família, esse é o meu marido. Diga comigo assim: 7 anos depois, um ciclo completo, Deus coloca aquele homem no lugar mais improvável, bota ele dentro da igreja, e no final daquela reunião, aquele homem estava dobrando os joelhos diante da presença de Deus, e do seu lado estava a sua esposa para recebê-lo. Ele sai dali de volta para casa com ela, e alguns anos depois ele é ordenado pastor. Você entende o que é que Deus pode fazer? Na desgraça da história da vida de um homem, como Deus pode mover e pegar aquela história de derrota e transformar num grande testemunho de vitória. Eu quero soprar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Onde o inferno se levantou para manifestar desgraça, onde o inferno se levantou para manifestar queda, onde o inferno se manifestou para manifestar vergonha, em nome de Jesus, eu quero profetizar um mover de Deus, eu quero declarar o poder de Deus, eu quero declarar que tem honra na tua vida, na tua trajetória e na tua casa, e aquilo que era um tempo de desgraça se transforma em um tempo de manifestação do poder de Deus para a tua vida. Para onde vale isso, Geraldo? Para todas as áreas que você acreditar. Para o teu casamento, para a tua família, para os teus negócios, para o teu ministério. Eu encerro dizendo assim, versículo 3, diz assim, ó, capítulo 2, 14, versículo 3. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha a pergunta de alguém que um dia viu a promessa. Olha a pergunta de alguém que está às portas de entrar na terra prometida. Versículo seguinte diz assim, ó:
E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nulo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O que é que ele está dizendo? Nós somos o povo que caminha debaixo da promessa, nós somos o povo que tem com o Senhor a aliança, e eles serão como pão para nós, nós os devoraremos. Ei, meu irmão, eu quero profetizar do mesmo jeito que eu falei quando peguei o microfone. Essa semana será uma semana de experiências poderosas na tua vida. Aí talvez você diga assim: Geraldo, você profetizou no domingo, mas na segunda-feira um gigante se levantou. Se o gigante se levantar, abra a tua boca, comece a adorar, a invocar o nome do Senhor, porque detrás desse gigante, na queda desse gigante, se manifestará uma conquista gigantesca, uma promessa gigantesca, uma vitória gigantesca da parte de Deus para a tua vida. Se o povo recua diante da adversidade, não entra na promessa. A Bíblia diz que o Senhor se voltou contra estes que falaram mal da terra e que não creram na promessa. E o Senhor disse: estes não entrarão lá, mas aqueles que tiveram a sua identidade transformada, aqueles que tiveram a palavra da sua boca transformada pela promessa, esses entraram, reinaram e usufruíram da terra. Deixa eu falar para você: todas as decisões que você toma nessa noite diante do altar de Deus aqui, a tua casa inteira vai desfrutar. É disso que a tua casa vai se alimentar. É nessa dimensão que a tua empresa vai fluir, que a tua profissão, o teu cargo lá na empresa onde você trabalha também vai se manifestar. Deus quer glorificar o nome dele através de homens e mulheres que temam a ele e que creem no poder da sua promessa. Você entende isso? Você entende isso? Eu já vivi experiências onde Deus poderia ter permitido qualquer pessoa usar o lugar que eu ocupei. E eu sabia que Deus só estava me colocando naquele lugar para fazer o nome dele grande, porque eu era o mais improvável para sentar naquela cadeira. E aí ele pega o mais improvável e põe ali. Aí sabe o que as pessoas vão dizer? Só a mão de Deus para fazer isso. Mas eu não fico incomodado, não. Eu desfruto da promessa e deixo que a glória seja toda dele. Às vezes a gente pede algo para Deus, mas a gente esquece que Ele não negocia a glória dele com ninguém. A resposta vai ser sua. Recebe isso. A resposta vai ser para você. A conquista vai ser para você. A cura vai ser para você. Mas a glória tem que ser de Deus. E todas as vezes que você pede algo para Deus, desejando no seu coração que o nome dele seja reconhecido e glorificado, você está encurtando o tempo desse cumprimento de promessa. Quem está entendendo até aqui, por favor, diga amém. Olha, Deus colocou algo no meu coração para a gente orar nessa noite. 2024 já passou da metade. A gente já viveu todo o primeiro semestre. Todo mundo diz que agosto é o mês mais comprido do ano, né? Interminável. O pessoal gosta de brincar dizendo assim: não, nós estamos no dia 73º do mês de agosto. Vou dizer, entramos agora no ano de agosto. Porque dizem que agosto é um mês do desgosto e não termina nunca. Eu vou falar para vocês, eu quase nem vi agosto passar. Eu abri os olhos, fechei os olhos, abri os olhos, era 31 de agosto. Hoje é dia 15 de setembro. Outro dia a gente estava comendo panetone. Não faz muito tempo que eu estava vendo umas passas no meio do arroz. Natal foi outro dia. Hoje já é 15 de setembro. E talvez algumas coisas na tua vida só não se manifestaram porque você ainda não se posicionou da maneira correta.
Se retrocedermos na palavra que Deus colocou sobre a nossa vida, nós não entraremos na promessa. Mas se perseverarmos firmes naquilo que Ele nos prometeu, a cada gigante que se levantar, uma vitória gigante alcançará a nossa vida. Deixa eu achar 3 ou 4 que creem como eu aqui. A cada gigante que se levantar, uma promessa gigante se manifestará. Qual será maior? O gigante que se levanta ou a palavra que nos guia? Quem será maior? A recompensa da nossa fé em Deus ou os desafios que estão no nosso caminho? Certamente Deus é maior do que todas essas coisas, mas eu e você temos o poder de fazer maiores ainda os gigantes da nossa caminhada, ou de pisá-los com os nossos pés. Eu quero te desafiar o que diz em Romanos, se eu não me engano, 16, 19, que diz assim: e o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sob os nossos pés. Bata teu pé no chão e diga assim: e o Deus de paz, enfim, esmagará a Satanás, aos gigantes, aos nossos inimigos, pelo seu poder, com autoridade. Bata o pé no chão e diga assim: debaixo dos nossos pés. Você não pode retroceder. Você foi chamado a crer. Se você está aqui nessa noite, já cantamos Você é um Milagre. Se você está aqui nessa noite, você foi liberto da escravidão do Egito. Se você está aqui nessa noite, você já encarou desertos na caminhada. Você já atravessou o deserto. E talvez nessa noite, você está às portas do cumprimento. Às portas de entrar no cumprimento da promessa. Às portas de tomar posse da terra prometida. E não é um gigante que se levanta que pode fazer você parar. A gente estava falando aqui, pastor Ney, por detrás de um gigante na terra de Canaã, havia um cacho gigante de uvas. Mas se o povo era gigante, as casas, a terra, a comida, a panela, era tudo gigante. Então não tema o tamanho do teu desafio, comece a pensar no tamanho da recompensa. Liberar perdão muitas vezes é um desafio gigante, mas a recompensa é maior ainda. Dobrar os joelhos, confessar um pecado, buscar o perdão é um desafio gigante, mas a recompensa é maior ainda. Estabelecer um tempo de oração, estabelecer aliança, cumprir aliança, se submeter a uma direção, ser fiel à palavra, é como derrotar um gigante a cada dia, mas a recompensa é maior ainda. Diga para alguém do teu lado: você não é culpado que ele sentou do teu lado aí, ele sentou porque quis, ela sentou porque quis, então diga assim: eu vou falar, deixa eu falar. Diga assim: quanto maior o gigante, maior é a terra da conquista. Quanto maior é o desafio, maior é a recompensa. Diga: quanto maior o povo, maior é o churrasco. Se prepare para um tempo de celebração na tua vida, pastor Ney. Se prepara para um tempo de celebração aqui nessa casa. Coisas maiores virão, grandes acontecimentos se manifestarão aqui. A gente só se apaixona pela história do passado quando a gente perde os olhos do futuro. Tem algo maior para se manifestar lá na frente. Eu amo quando eu ouço meu amigo o bispo JB Carvalho pregando. Ele diz assim: eu visitei o meu futuro e gostei do que vi, estou indo para lá. Vamos junto? Acha alguém do teu lado e diga assim: nessa palavra Deus está apontando para o futuro. Diga: eu estou gostando desse negócio e eu estou indo para lá. Convide ele ou ela, diga: vamos comigo, tem um futuro poderoso, tem dias poderosos que vão se manifestar para a gente, tem promessas poderosas, tem um tempo poderoso, resposta de Deus, um tempo de celebração, um tempo de conquistas inéditas. Aleluia, aleluia. Deus vai te dar a experimentar respostas de orações que você tem feito há muito tempo, e eu profetizo, ainda nessa semana, Deus vai se manifestar para você. O gigante não vai calar a tua fé. O gigante não vai sepultar os teus sonhos. Não.
Eu penso até que Josué e Caleb se animaram. Os 10 espias estavam desanimados pelo tamanho do gigante. E Josué e Caleb caminhando aqui, trocando no grupo de WhatsApp, derrubadores de gigante. E ele lá no grupo do WhatsApp dizendo assim: gente, pensa no tamanho da picanha daquela terra. Vai ter que fazer uma churrasqueira grande. As pedras de carvão têm que ser maiores. Tinha um povo murmurando, mas já tinha um povo preparado para a grande festa. No meio de quem? De que povo você está? Eu estou no povo da celebração. Eu estou no povo da conquista. Deus tem algo poderoso despertando agora aí no teu espírito, no teu coração. E é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Põe-te de pé aí no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te renovar nessa noite. Deus está te chamando à presença dEle nessa noite, dizendo: não temos gigante. Quem te deu a missão fui eu. Quem te chamou fui eu. Quem te capacita sou eu. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus está aqui? Quem ainda acredita que Ele está na casa aí? Quem acredita? Quem acredita? Qual gigante você vai derrubar agora? Qual gigante você quer vencer hoje? Qual terra você quer possuir na noite de hoje? Você pode estar saindo daqui para o melhor tempo do seu casamento nessa noite. Você pode estar saindo daqui para o tempo de maiores conquistas no teu empreendimento, no teu negócio, sabe? Você pode estar saindo aqui nessa noite para viver as melhores experiências da tua vida, da tua intimidade com Deus. Você pode estar saindo daqui nessa noite vivendo a experiência da tua cura na alma ou no teu corpo. É para isso que Deus nos chamou. Eu vim como mensageiro de paz. Eu vim como mensageiro da graça. Eu vim como mensageiro do poder de Deus. Eu vim aqui para dizer que Deus está na sua casa e deseja se derramar sobre o seu povo. É para isso. É para isso. Ontem a gente estava celebrando 30 anos de ministério e hoje 25. Não é? Eu não fui convidado para a festa dos 25, então a festa dos 25 para mim é hoje. Meu WhatsApp não tocou. Mas assim, ó, ontem a gente estava falando sobre isso. Aí alguém falou assim, né? Mas não dá para a gente só pregar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus e não falar do dia do juízo. Falei, gente, a gente está debaixo da dispensação da graça. É do tempo de arrependimento. É de gerarmos oportunidades para que vidas sejam transformadas. Vai chegar o dia do juízo, mas o juízo não pertence a mim. O Espírito do Senhor Deus veio sobre mim e me ungiu. Para quê? O que mais? Para curar os enfermos, para libertar os cativos, certo? Para pôr em liberdade aqueles que estão encarcerados, a anunciar o dia aceitável do Senhor. Ah, mas o final diz, e o dia da vingança. Mas é só um detalhe, lá no final e no seu tempo. Mas se eu não for conquistado pelo amor, se você não for conquistado pelo amor, você também não vai ter entendimento do dia da vingança. Ele poderia ter nos conquistado, nos dobrado por conta do seu poder, mas Ele nos conquistou com laços de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que eu e você encontrássemos um caminho de restauração, de perdão. Eu vim falar desse caminho, eu vim falar dessa graça, eu vim falar desse amor, eu vim falar desse poder, eu vim falar dessa expectativa do céu de usar você, de se manifestar na sua vida, de se manifestar na sua casa, de se manifestar aqui nesse altar, nessa igreja, nesse ministério. Eu vim falar sobre isso. Eu não sei quanto a você, mas mesmo tendo passado quase 9 meses, 8 meses e meio do ano de 2024, eu ainda tenho grandes expectativas para esse ano. Glória a Deus, podia ser bem melhor e bem maior do que esse. Ou você já desistiu? Deixa eu ver aqui. Desistiu? Desistiu por causa do gigante? Não. Não? Então vou falar de novo, faz de conta que é a primeira vez. Mesmo tendo passado 9 meses e meio do ano de 2024, no meu coração, no meu interior, ainda está sendo gerada grandes expectativas em cumprimento de promessas, em resposta de orações, em mover do céu para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério, para a minha família, para esse lugar nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pastor Ney, Deus colocou uma palavra no meu coração agora. Eu queria liberar sobre a tua vida. Liberando sobre a tua vida, eu quero liberar sobre toda a igreja. A lei da semeadura e da colheita, ela é infalível. Aquele que semeia, colhe. Escuta, nós somos semeadores. E o semeador de verdade não é o que conhece de terra, nem o que conhece de semente. É o que lança a semente na terra. É o que não para de semear. Eu quero profetizar sobre esse ministério, sobre essa igreja e sobre a tua vida. A lei da semeadura garante que tudo aquilo que vocês fizerem aqui vai haver colheita. Mas eu vim da parte de Deus para dizer que a graça que eu acredito, a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo Jesus é capaz de nos permitir colher muito além do que nós semeamos. Então, a palavra profética que eu libero sobre o teu ministério, sobre a tua vida e sobre a tua casa é: lança a semente, porque Deus vai te dar colheita multiplicada, muito além da medida semeada. É sobre a tua vida, 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 é sobre a tua vida. Eu estou profetizando aí, viu? Você que crê, receba. É sobre a tua casa, é sobre a tua família, é sobre o teu ministério, é sobre os teus negócios. Continua semeando, continua semeando, continua semeando, continua semeando. Deus vai te dar colheita multiplicada. Deus vai te responder nesses últimos meses na expectativa de que você tinha para o ano inteiro. Pode ser pouco tempo para você, pode ser pouco tempo para o homem, mas para Deus é tempo suficiente para fazer algo maior, algo mais poderoso na tua vida. Aleluia, aleluia. Você entende isso? Você entende isso? Continua semeando. Diga comigo, continua semeando. Vai, diz para 3, 4, 5 pessoas do teu lado, diga: continua semeando, continua liberando semente, continua adorando, continua servindo, continua entregando, continua profetizando, continua dobrando os joelhos, continua consagrando, continua. Deus vai dar uma colheita multiplicada, Deus vai dar uma colheita abundante, sem medida, transbordante. Continua onde você está. Deus é poderoso para fazer infinitamente. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ó, tem horas na vida da gente, na caminhada da gente, que alguém faz uma pergunta e às vezes a gente não tem resposta. E o problema não é a gente não ter resposta, é a gente não procurar aquele que tem a resposta para dar a resposta para aquele que fez a pergunta. Vou falar de novo. Tem momentos da tua caminhada, da minha caminhada, que alguém faz uma pergunta para a gente e a gente não tem a resposta. E o problema não é não ter a resposta no momento da pergunta, é não buscar aquele que tem todas as respostas para dar a resposta certa àquele que fez a pergunta. Entrega tudo aquilo que tem preocupado o teu coração àquele que é a provisão, aquele que é a resposta, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que tem no seu controle todas as coisas. Chama Ele para a tua guerra, chama Ele para o teu desafio, chama Ele, 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 chama Ele. Eu encerro dizendo para você o seguinte, ó. Davi sai de casa para entregar um lanche para os irmãos. Quem lembra disso, diga amém. Quando ele chega lá, encontra o povo de Israel com medo. E estava com medo de quem? Do gigante. Mas ele foi lá para enfrentar o gigante? Não. Ele foi lá para entregar só um lanche. Ele foi fazer o primeiro iFood da Bíblia. Primeira entrega rápida. Ele foi lá para fazer uma entrega e chegou lá e encontrou um cenário de guerra. E no cenário de guerra havia um gigante.
E ele viu por trás do gigante uma oportunidade gigante, de uma recompensa gigante, de uma herança gigante. Aí ele diz assim, ó, Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor Ney, me ajuda. Ney Júnior, me ajuda. Deus mandou ele lá enfrentar o gigante? Ele tinha uma palavra direta de Deus para enfrentar o gigante? Me ajuda, gente, fala alguma coisa. Diz, eu não sei, mas não fica sem responder. Deus mandou Davi ir lá enfrentar gigante? Não, ele estava lá para fazer o quê? Entregar um lanche. Mas ele estava consciente de que alguns dias atrás a unção do Senhor tinha sido derramada sobre ele. E a unção do Senhor que está sobre a tua vida serve para tudo. Vou falar de novo. A unção do Senhor, o óleo do Senhor que desceu sobre a tua cabeça serve para tudo. Serve para todas as ocasiões, serve para todas as portas, serve para todas as oportunidades, serve para todos os desafios. Vai contra todos os gigantes. Tem alguém aí crendo e recebendo essa palavra? Então, apesar de Deus não ter falado para ele, vai lá e derruba o gigante, ele disse para o gigante: Golias, você vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra em nome. O cara tinha acabado de ser ungido. Me permita, como é que é aquela palavra que pregador gosta de usar? Conjecturar. Ela estava aqui. Conjecturar. Me permita tentar melhorar o teu entendimento. O pai está sentado no trono, o filho está do lado. Davi acaba de ser ungido. E aí de repente a mãe manda Davi levar um lanche para os irmãos no campo de batalha. E aí Jesus está dizendo assim: menino bom, acabou de ser ungido o rei, mas está servindo com coisa pequena. Pegou aí? Pegou aí? Ele é bom, o coração dele é bom. Ele sabe que que recebeu uma unção forte. Ele sabe que recebeu uma unção única, mas não deixou de fazer aquilo que era um serviço pequeno aos olhos dos homens. Lá vai ele. Tá tudo normal. Daqui a pouco Davi olha para Golias. E começa a perguntar da recompensa. Imagino eu, Jesus falando para o pai: o que esse menino está querendo? Era só deixar o lanche e voltar para casa. Não é assim que o entregador do iFood faz? Qual o código? Pega o código, deixa o lanche e vai embora. Davi botou o lanche na mesa e ficou olhando assim, ó, o arraial. O que é isso? Esse pessoal está com medo? Quem é esse incircunciso aí? Esse cara está afrontando o povo de Israel. Todo dia eu quero um homem, não tem homem aí, tal. E ele falou: qual que é a recompensa para quem matar esse gigante? Aí começaram a falar: mão da filha do rei, isenção de impostos, ouro, prata, posição de destaque e tal. Aí Davi falou: eu vou nesse negócio aí. Sabe quanto tempo de academia Davi tinha feito? Nenhum. Era aquele cara que a gente chama de faixa branca, kimono de taquetel. Não tem intimidade nenhuma com tatame, mas ele era ungido. Eu não entendo muito desse negócio não, mas você é ungido. Eu não tenho todo esse conhecimento, mas você tem unção, você tem presença. Eu não sou tão forte o suficiente, não sou tão experiente, eu não sou tão grande a esse ponto, mas a presença de Deus é com você, a unção de Deus está sobre a sua vida. Aí Davi diz assim: eu vou enfrentar. Os irmãos dizem: volta para casa, vai cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E o menino está dizendo: vai morrer, você não vai aguentar um round. Volta para casa, menino, volta para casa. E aí ele chega diante de Davi, diante de Golias, perdão. E ele diz para Golias assim: você está com espada, você está com lança, mas eu estou com a unção. Sabe o que acontece? Muitas vezes, algumas pessoas usam lança e espada contra a gente. E a gente quer responder na espada e na lança. Mas a gente não é da espada e da lança, a gente é da unção, a gente é do óleo, a gente é da presença, a gente é do joelho dobrado, a gente é do clamor, a gente é do ministério, a gente é do altar, a gente é da oração. Você está entendendo aí?
Se Davi pega uma espada e pega uma lança, Golias mata ele. Mata ou não mata? Mata ou não mata? Mas em primeiro lugar, o que é que ele fez? Tomou a unção. Aí, volto eu para minha conjectura. Está o pai sentado no trono, está Jesus do lado. Aí Jesus bota a mão na cabeça e diz assim: meu Deus, acabou de ser ungido, já quer morrer. Já está lá. Mas ele olha lá e Davi se postura, pequeno diante do gigante. Diga comigo, pequeno diante do gigante. Diga, pequeno diante da circunstância. Mas ele estufa o peito e diz assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Jesus fala para o pai: ih, pai, usou teu nome. Usou teu nome. Se perder, é vergonha para o teu nome, mas se ganhar, vai glorificar o teu nome, vai fazer reconhecido o teu nome. Aí Deus diz assim: vou com ele. Eu vou no desafio desse menino. Se esse menino acredita assim no meu nome, então eu vou honrar a fé que está nele. Você está entendendo? É só uma maneira de expressar para você o que eu consigo enxergar nesse texto. Ele não foi ali, aquele lugar não era dele. Aquele momento não era dele. Ele só foi ali por obediência aos seus pais. Mas Deus colocou um gigante no caminho. Aliás, Deus colocou um menino no caminho do gigante. Você está pensando que o gigante entrou no teu caminho, mas na verdade eu profetizo, essa semana é você que vai entrar no caminho do gigante. Se alguém tiver que fugir, quem vai fugir é o gigante. Se alguém tiver que cair, quem vai cair é o gigante. Se alguém tiver que retroceder, quem vai retroceder é o gigante. Eu profetizo, essa semana é tua, essa vitória é para você, essa palavra é para você, essa promessa é para você. Pastor, mas o gigante é grande, o gigante é forte, mas é você ungido. É você que tem unção, é você que está debaixo da graça, é você que tem o poder, é você que está debaixo da presença, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Essa semana é tua. Sacode alguém do teu lado, diga: essa semana é tua. É semana de resposta, de poder de Deus para você. Esse é um tempo de Deus para você. Levanta as tuas mãos aos céus. Levanta as suas mãos aos céus. Levante a tua voz para Deus e comece a glorificar Ele aí. Comece a glorificar Deus aqui nesse lugar. É de Deus para você. 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 O gigante traz conquistas gigantescas. O gigante traz herança gigante. Aleluia! A festa vai ser gigante na tua vida. Aleluia! Eu quero te fazer um convite agora. Meu Pai, permita que o óleo que está sobre a sua vida seja renovado nessa noite. Todas as vezes que Deus derrama uma nova unção, Ele derrama uma nova unção para começar um novo ciclo. A unção que você recebeu te leva até certo ponto. Deus não retira a unção que deu. Mas para você mudar de patamar, para você mudar de ambiente, para você mudar de estação, um óleo novo é derramado sobre a tua cabeça. Eu sinto no meu espírito, isso eu falei desde o gabinete lá com o pastor Ney. Eu sinto no meu espírito que Deus quer renovar a unção sobre a nossa vida nessa noite. Então eu não vou chamar quem quiser, eu vou dizer quem puder. Corre do teu lugar, vem até o altar. Eu quero profetizar um tempo novo de Deus na sua vida. Eu quero profetizar óleo novo do céu. Tem óleo na casa, pastor Ney? Tem óleo? Tem obreiro para me ajudar, para ungir? Os pastores? Eu queria te convidar, vem até o altar. Vem até o altar. E Geraldo, eu quero receber essa unção. Unção que quebra o jugo, que abre as cadeias, que quebra as fortalezas, que quebra algemas, que tira o peso, que alivia. Geraldo, para quem é essa unção? Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Deus quer inaugurar um tempo novo. Se você crê nesse tempo novo, eu te peço, sai do teu lugar e vem até o altar. Vem até o altar. Pastor Ney, junto com sua equipe, junto com os líderes, com os pastores, por favor, profetizem sobre o povo. Unja o povo. Se você estiver na galeria e você crê nessa palavra, desce, vem para cá. Vem para cá.
Hoje é você que está aqui. Eu profetizo amanhã tua esposa, teu marido, teu filho, tua filha, tua mãe, teu irmão, tua irmã, toda a tua casa aqui. Espírito Santo de Deus, faz algo novo nessa noite. Faz cair por terra o gigante. Profetizamos o poder de Deus sobre a tua vida, autoridade para derrubar gigantes, autoridade para curar, autoridade para quebrar fortalezas. Ore, venha orando, abre a tua boca e ore, diga: Senhor, esse gigante vai cair, nessa semana esse gigante vai cair. A vitória é nossa pelo nome de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Espírito do Senhor Deus te unge nessa noite. Abra a tua boca e profetize. Abra a tua boca e profetize. Profetize sobre a tua casa. Profetize sobre essa igreja. Profetize sobre os teus pastores. Profetize, 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 profetize. Um tempo novo é inaugurado hoje. Ah, meu Pai, poderoso, poderoso, poderoso. Pai, unge ele, unge ela, unge as mãos. Derrama óleo fresco sobre a sua cabeça. Muda os seus pensamentos. Muda a sua identidade na caminhada. Em nome de Jesus, autoridade do céu, poder que há no teu nome, poder que há na tua presença. Deus, agora manifesta o teu poder, a tua autoridade sobre eles agora, sobre essa família, meu Pai, sobre esse homem que busca o teu poder e o teu nome, sobre essa mulher que dobra os joelhos, que clama ao Senhor pela sua casa, que clama ao Senhor pelos seus filhos. Poderoso, poderoso. Continue orando, continue orando, continue orando. Continue orando. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida, sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas. Levante as suas mãos aqui nesse lugar. Profetiza sobre as pessoas que estão ao teu redor. Declare: sobre a tua vida eu vou. Sobre tua vida vou. Eu profetizo, essa semana é tua. Eu profetizo, essa semana é tua. A palavra de Deus é para você. O óleo sobre a tua cabeça é renovado nessa noite. Tem pra ti uma nunca cessarão. Eu sei que Deus, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas bem-vindo, bem-vinda à melhor semana da tua vida no ano de 2024. Se você dirige ou não, você vai entender o que eu vou falar. Se você dirige ou não,
Quando a gente está dirigindo um veículo, quando a gente está conduzindo um veículo, tem dois lugares para onde a gente tem que olhar. Para frente, através do para-brisa, e para trás, através do retrovisor. A gente olha para trás todas as vezes que se faz necessário, mas a ordem é olhar sempre para frente. Aí eu pergunto para você, o que é maior, pastor Ney? É o para-brisa ou é o retrovisor? Qual que é maior, gente? É para-brisa ou retrovisor? Qual que é a lógica? Gaste mais tempo olhando e para trás somente quando for necessário. Sabe, eu não sei qual carro você usa. Na época do Samuel, tinha carro de 4 marchas, de 3 marchas, lá atrás. Essa, mano. Hoje a gente tem aí carros de 10 marchas para frente, né? Os simuladores, né? Que simulam aí 10 marchas para frente. Mas até hoje, todos os carros têm apenas uma marcha para trás. Sabe por quê? Isso é a mensagem do céu também para mim e para você. Essa marcha para trás, esse recuo que a gente faz, essa manobra para trás, somente quando é necessário. Por uma distância muito curta. Você sabia que você não pode ir na rua dar uma ré de 50, 100 metros, 200 metros? Sabia disso? Você não pode passar tempo andando de marcha ré. É uma infração gravíssima. Seja a rodovia que for. A ré somente é necessária quando a gente precisa fazer uma manobra. Quando a gente precisa fazer uma mudança no percurso. Porque em todo o tempo que Deus deseja de nós é que nós estejamos olhando para frente e andando. Recebe. Essa semana o Espírito Santo de Deus vai impulsionar você para frente. Acha alguém do teu lado e diga assim: para frente, para frente, para frente, para frente. Fazendo você olhar em todo o tempo para frente. Deus tem grandes coisas vindo. Logo depois do gigante tem uma conquista maior ainda. Que o Senhor abençoe a tua vida nessa noite. Que o Senhor te dê graça e sabedoria. Que o Senhor unja não somente a sua testa e as suas mãos, mas presta atenção, unja os teus lábios. Se possível, faça essa semana um jejum de palavras negativas. Eu sei que é mais difícil do que abandonar o pão. Eu fiz um propósito lá em casa, e essa foi a primeira semana. Antes de falar com ele, eu não falo com ninguém. Normalmente a gente acorda, já pega a mão no celular e tem a mensagem. Você é tentado, mesmo deitado, a responder a primeira mensagem, a depender da urgência que você dá àquela mensagem. Mas não tem nada mais urgente do que falar com ele em primeiro lugar. Então põe o telefone longe de você, e antes de você tocar a mão e responder alguém na terra, converse com ele, que conhece todas as coisas. Segundo, tente se desafiar ao que eu tenho desafiado a minha vida. Sem Bíblia e oração, não tem café com pão. Não tem tempo para orar e para ler a Bíblia, então também não toma café. Não teve um amém, ninguém veio comigo. Senhor, que deserto. Está preocupado com o jogo? O Vasco já ganhou, não já? Não foi dessa vez? Olha só, diga comigo assim: sem Bíblia e oração, não tem café com pão. Antes de falar com ele, não falo com mais ninguém. E te garanto que a tua esposa não vai ficar chateada. Teu marido não vai ficar chateado se quando ela voltar para falar contigo, encontrar você falando com ele. Se quando ele tentar dar um bom dia para você, encontrar você dando bom dia para ele em primeiro lugar. Se tem alguém de quem minha esposa não tem ciúme, é dele. Se ela me encontra com ele, ela respeita. Eu quero dizer, seu marido vai se orgulhar de você, sua esposa vai se orgulhar de você, seus filhos vão se orgulhar de você, quando entenderem que em primeiro lugar você busca ele. Por último, tenta fazer essa semana um jejum de palavras negativas. Todas as vezes que te der vontade de reclamar, libera uma palavra de bênção, libera uma palavra profética. Você está debaixo de uma palavra de bênção nessa noite, mas a murmuração pode anular a palavra. O coração pode anular a palavra.
as tuas decisões podem anular o cumprimento dessa palavra na tua vida. Lembra? O povo ia fazer uma caminhada de poucos dias, que durou 40 anos. Mesmo assim, muitos não entraram na terra prometida. Porque a promessa não tinha validade? Não, porque duvidaram da promessa. Carrega no teu coração a certeza de que essa será uma semana poderosa do céu para você. Carrega no teu coração a certeza de que quanto mais você liberar palavras de bênção, mais a bênção do Senhor cercará a tua vida. Eu vim aqui da parte de Deus, pastor Ney, para trazer ao nosso espírito a alegria do céu, a unção de Deus. Você foi chamado para reinar em vida. Jesus diz assim: eu vim para que eles tenham vida, e vida em abundância. Então, até sermos conduzidos ao céu, vamos trazer o céu na terra, na nossa casa, na nossa igreja. Vamos fazer o céu se manifestar através da nossa fé, através da presença de Deus na nossa vida. E se nessa semana um gigante se levantar com espada e lança contra você, vá contra ele na unção que você recebeu, e em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus negócios, Deus te dê saúde, paz e prosperidade. Que essa seja uma noite de sono restaurador, renovador, que a ansiedade seja derrubada por terra, que o medo seja derrubado por terra, que todo o tumulto da mente e da alma caia por terra, debaixo da manifestação do Espírito de Deus. Seja essa a melhor noite da semana para você e os seus melhores dias que estão por vir. Deus abençoe a tua vida. Obrigado, pastor Ney. Obrigado, banda. Obrigado, Samuel. Aleluia! Oh! Aleluia! Graças a Deus. Amém, amados? Sai daqui com essa alegria no seu coração. Estende suas mãos aos céus, queridos. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. Muito obrigado por esta alegria que foi gerada no nosso coração, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Uma ótima semana a todos. Vá em paz. Dê um abraço no seu irmão. Faça isso, querido, com alegria.